aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Ice Talks. Eu me chamo Gabriel Bonora. Eu sou o João Pedro. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, um cara que chegou faz pouco tempo aqui na nossa igreja, mas eu tenho a impressão que eu conheço ele já faz mais de 10 anos tempão, fácil, assim. E antes da gente apresentar o nosso convidado especial, queria falar um pouquinho para você sobre a nossa programação aqui da igreja. Então fica ligado aí na nossa programação, que nós vamos passar ela durante o nosso episódio. Mas nós temos culto aqui todos os domingos, às 10 horas da manhã. Você pode vir para a nossa EBD, que acontece às 8h30, e ficar para o culto. A EBD é para toda a família. Você sendo criança, jovem, adolescente, adulto, tem EBD para todas as idades. Às quintas-feiras nós também temos culto, às 8 horas da noite. E temos culto de jovens todos os sábados, às 6 horas. Mais para frente, ao longo do episódio, nós vamos passar a programação completa, então não deixe de acompanhar. Siga a gente nas redes sociais também, @igrejaice. E chegou o momento, Croc. Vamos lá? Bora! A gente vai falar E com aí? ele que é pai do Enzo, pai da Júlia, marido da Margarete. Enfim, a gente não vai chamar ele pelo nome que tá aí na thumb, né? A gente vai chamar ele de forma Não. mais entre a gente aqui, É, né? o Rodrigão, É, né? o Rodrigão. Rodrigão Seja aqui pra bem-vindo, gente. Rodrigo Abruzini. Nossa, como é que vocês E aí, estão? Rodrigão? Tudo bem? Beleza? Beleza. Certo, você. Tudo E ótimo, aí? graças a Deus. Curtiu? Muito, Gostou do muito. convite? Demais, cara, extremamente lisonjeado. Pode se apresentar aí pro pessoal, viu? Quantas personalidades aí para serem entrevistadas É. e aí ser escolhido aí para ser um dos primeiros. Não, vai ser um Muito papo feliz. legal. Escolher porque tem bastante exato. assunto, tem bastante Exatamente. conteúdo Cara, a gente aí, né? costuma falar bastante, a gente Nossa. gosta pouco, Acaba os né? cultos, fica conversando, mas Então- agora é pra todo mundo conhecer, né? Não Ah, só a é. gente. Com a gente. O Rodrigão é um dos que tá sempre aí fechando a igreja junto com a gente. Tudo bem, gente? Tudo bem, e você, Rodrigão? Ótimo. Bom, me chamo Rodrigo, conforme vocês falaram. Rodrigão para os jovens. Abruzini no mundo corporativo, né? Sou casado com a Margarete. E agora que eu tô esquecendo a data? Eita! Olha pra ela naquela Tempo, câmera uma aí. declaração de aí. 2006. Isso aí. Pra dar uma compensada. A gente- Olha pra aquela câmera e dá uma declaração Amor. de amor. Te amo. Poucas Bom, a ideias. gente casou, a gente se conheceu em 1997. Coincidentemente, ou Jesucidentemente, um Ó. ano após a minha conversão, Legal. Legal. Deus preparou a minha varoa, né? E a gente tá junto aí já há um tempão. Nós conhecemos as árvores pelos frutos. Sim. Sim. Então, quer conhecer um pouquinho o Rodrigo e a Margarete, conheçam o Enzo e a Júlia, Júlia. né? São Verdade. as nossas duas preciosidades, né? E a Margarete, cara, não tenho o que falar dela. É a mulher da minha vida. Se eu tenho que dar uma dica, Gabriel já casado, É. não precisa de tantas dicas aí, também já acertou, né? Com certeza. Croc também já bem encaminhado. Amanda, né? te amo. Isso aí. Agora pro jovem, né, que tá perdido, o que eu Indeciso. faço? Aliás, Indeciso. tem sido um curso completo os nossos Sim. podcasts, porque todo mundo, ó, veio o pastor Heraldo, veio o pastor Décio, veio o Edu. Eu também participei aqui já, então assim, todo mundo traz ali umas dicas. Se os jovens e os adolescentes pegarem essas Prestar dicas, bem vai atenção. estourar. Vai Ele estourar. estourou. Vai O arrumar problema a é que eles só varoa, querem ver os varão cortes. certo. É verdade. E aí, gente, case com uma pessoa que seja melhor do que você. A Margarete é melhor do que eu como Verdade. pessoa. Como vocês concordam, Vocês né? completam. Com certeza. Ela é fantástica, gente. E a gente já vem nessa parceria aí desde 1996. Ano que vem, nós fazemos aí um bom bocado de ano. Caramba. 30 anos, cara. 30 Eu anos não, tenho, eu não juntos. tenho de idade, gente. Pra você Também ver. não. É isso aí. verdade, a gente não tem de idade. Mas antes dela eu aprontei bastante. Sou obrigado a admitir. A minha velha criatura era terrível. Assim, o objetivo aqui é a gente conhecer você, Rodrigão. Exato. E não tem como falar de quem você é hoje sem falar de quem você foi no passado. E esse processo todo aí, eu pelo menos quero muito saber, e você? Eu tenho muita curiosidade, porque assim, a gente que conhece o Rodrigão, ele tá aqui na igreja há pouco tempo, mas parece que já tá há anos. Verdade. Só que, óbvio, tem algumas questões que a gente Impressionante. realmente ainda não conhece. E hoje é o momento pra gente conhecer um E pouquinho tudo melhor isso dessa também, história. a gente vai conversar bastante aqui, mas
Pra você ver como foi uma pessoa que chegou mesmo em pouco tempo, mas procurou se envolver Sim. em várias questões. A gente vai falar aqui sobre depois seu envolvimento aí com as mentorias, Isso aí. mas foi uma pessoa que, assim, a partir do momento que ela chegou, já abriu as portas da casa dele para os jovens. Exato. Eu, pelo menos, acho que eu já fui lá umas 2, 3 vezes, né, Rodrigo? Pelo menos. Pelo Mas tem menos. que ir mais. Tem que ir mais, eu Tem que vou. mais. E você Fez- tem que ir lá em casa Vamos uma lá. vez. Fez umas esfirra. Você é louco. Não, tem Meus muito. amigos- Pessoal, Esse convidado aqui tem muita coisa pra falar. Eu quero muito saber dessa história antes. Então, vamos lá pra Vamos lá? primeira? Vamos falar um pouquinho da Quem velha é, quem é o criatura. Rodrigo? Quem foi o Rodrigo? Quem era o Rodrigo? Exato, quem O era Rodrigo, ele foi um jovem extremamente baladeiro, entregue ao álcool e que tinha a sua vida direcionada aos carnavais. Essa é a verdade. Participava de bloquinho, essas coisas? Cara, nunca gostei de participar de bloquinho, mas os meus aniversários eram em baile do Havaí, baile do Juventus, Ilha Pochá. Até que em 1996, Deus resolveu dar um basta para isso, né? E aí, coincidentemente, novamente, numa quarta-feira de cinzas, o meu pai teve uma dor muito forte na barriga. Nós não entendíamos o que podia ser, mas eu fui criado numa família, cara, que tinha uma dor na unha e já corria pro hospital. Ah, que bom, a minha era o contrário. Ao contrário. Eu sou ao contrário Eu hoje. me identifico muito com o Rodrigo, tá? Um pouco de trauma dessa situação. Mas graças a Deus nós fomos. E aí, cara, esse testemunho é tão pesado de forte, de bom, que, assim, não foi a minha família que foi convertida. Foram famílias. Olha. Pra vocês terem uma ideia, o médico que operou meu pai foi convertido. Meu Deus. Caramba. É muito louco. Então, sem querer, eu quero já dar o corte lá pra frente, mas deixa eu voltar, que senão ninguém vai entender nada. Então, voltando de um carnaval, de fato, o pior carnaval da minha vida, na minha vida mundana, era o melhor, e hoje entendo que era o pior, né? Uhum. Um carnaval de muita promiscuidade, um carnaval de muita bebedeira, de muito compromisso com todos os valores aí mundanos, e que a gente tem que brigar dia a dia para caçar e ir atrás desse Rodrigo que tá De mais agora num Rodrigos, bar, que tá ali Uhum. e não sabe o plano que Deus tem preparado para a vida dele. Sim, Então, sim. para mim, ali era o êxtase, né? E Deus realmente deu um basta, né? Então, voltando um pouquinho, eu tomava cerveja no café da manhã. Meu Deus. Caraca. Com 16 anos, e meu pai não tinha a menor ideia. Isso que é perguntar novo, né? Então, era tipo, você era já um nível alcoólatra. Eu não tinha essa percepção como a maioria dos Conseguia jovens viver sem ou não? alcoólatras. Tipo, se você não tomasse, Croc, você se eu ficava... tomava todos os dias, É. Tinha, com já. certeza eu já era um dependente sim. químico, Sim. né? Mas não sabia, não tinha nenhum tipo de tratamento, nada. Então, por exemplo, nesse último carnaval eu tava tomando 1 litro de uísque por dia. Meu Caramba, Deus. velho. 1 litro de uísque por dia. Como alcoólico, praticamente, se deixasse. Além disso, para melhorar esse testemunho, alguns anos depois, eu vim a descobrir que eu tinha nascido, ou melhor, eu contraí o vírus da hepatite C Caramba. Nossa. no parto da minha mãe, né? O DNA do meu pai com o da minha mãe não eram Você compatíveis. nunca soube? Não. Eu fiquei saber depois de 20 anos e já convertida. Caramba. Então, cuidado de Deus, né? O cuidado de Deus. Eu cheguei no meu stop loss, no meu limite, e eu não sabia que estava no meu limite. Mas Deus sabia, Deus sabe de todas as coisas. Amém. E aí ele usou meu pai. Meu pai sempre foi a pessoa que eu mais admirei na minha vida. Então, novamente, meu pai estava com uma dor na barriga. Nós corremos para o Hospital Santa Isabel. O Dr. Jorge Ortiz examinou meu pai e falou assim: olha, isso aí é uma hérnia, nada de tão grave.
15 minutos de cirurgia tá resolvido. Sua família já era cristã, Rodrigo? Uma dúvida que eu tenho. Católicos. Católica. Praticantes ou... Não praticantes. A minha mãe, de uma denominação, de uma igreja da Seishonoye, preletora, já há algum tempo. Eu sempre fui um cara que acreditei em Deus, mas não o conhecia, né? E aí, nessa cirurgia, eu acabo perdendo, e acho que aqui é pra gente ser natural mesmo, Sim. eu posso me emocionar, fiquem tranquilos, À mas vontade. é porque O espaço é seu. foi o meu novo nascimento, né? E nessa cirurgia, que era para ser 15 minutos, ela não terminava mais. Então foram 15, 30, 60 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 Caramba. horas, 4 horas. E o Imagina coração- desespero. Eu e meu irmão desesperado, no corredor do centro cirúrgico, quando a gente tem um parente operando, você fica num corredor esperando. Uhum. E aí vem um médico, que a gente tinha visto umas 2 vezes, no máximo. Ele veio com um olhar extremamente apático. E aí ele olhou pra gente e falou o seguinte: olha, eu não tenho uma boa notícia pra vocês. Aí do nada o meu irmão virou e falou: é câncer? Ele falou assim: se fosse câncer tava bom. Nossa, Caraca. você imagina Que é a receber primeira isso. doença que a gente, quando A falando do pior estado coisa que você grave, pode imaginar é já algo imagina. desse sentido. Ele falou assim: seu pai, quando a gente foi abrir seu pai, ele teve um choque. Ele teve um infarto mesentérico. Caraca. O que é um infarto mesentérico? É um infarto no intestino, né? Então, quando a pessoa tem um infarto no coração, normalmente faz um negócio, eu não sou médico, Uhum. mas faz um negócio que todo mundo conhece, que é chamado de ponte de safena, né? Sim, Tira sim. uma veia da perna, coloca aqui, gruda e segue a Vive vida. normal. O intestino até então, e aí a gente está falando de 1996, não existia situação parecida com aquilo, onde era possível fazer transplante de intestino. Se não me falha a memória, hoje tem, tá? A medicina avançou muito Avançou. também, né? Então foi algo bem raro, né, Rodrigo? Foi algo. Ele foi algo não tão raro, mas totalmente letal. Nossa. Ele Isso é tinha quantos importante. anos, Rodrigo? Ah, Croc, eu sou muito ruim, cara, de marco de Mas tempo. não tinha uma idade muito Mas- avançada. Se foi 96, foi mais ou menos 28 Cara, ele anos tem atrás. 85 hoje. Uns 60 anos aproximadamente. 50 Uns e- 50 e 50 poucos e anos. poucos Cara, anos. eu tô com 47. Ele tava um pouquinho mais da minha idade. Então imagina Uhum. Novo, acontecendo isso comigo, novo. né? Novo, bem novo. E A idade do aí, meu pai, eu acho. o médico falou assim, ó, tenho essa notícia. Cara, obviamente, um cara que vive no carnaval, regado a cachaça, a uísque, ele não tá perto de Deus. Então, quando ele falou isso, a minha reação foi fechar a mão para dar um murro na cara dele. E naquele momento Deus já me desarmou. Porque eu fiz isso, Deus abriu minha mão e eu dei um abraço e falei, salva meu pai. Uhum. O cara já começou tava a chorar. Nesse momento passa de tudo. A gente até pode chegar a pensar que foi um erro médico, Sim, como que a culpa era tantos, do né? médico. Cara, seu pai entrou bom e saiu morto. Exato, algo Hã? que era pra ser simples, É tornou isso. super complexo. Cara, pra vocês terem uma ideia da gravidade, um órgão dele pulou pra fora durante a cirurgia. Caraca. Eles não puderam fechar ele, porque se fechasse naquele momento ele ia falecer na hora. Então eles deixaram ele ligado nos aparelhos com uma tela e não fecharam ele. Meu Deus. Ele Imagina o apresentava risco disso também. pontos de necrose nos dedos, Meu Deus. que é Nossa. a pré-morte, né? Sim. Uhum. E aí nisso a gente perguntou quais eram as chances. Ele falou assim, menos de 0,1% a chance de vida. É um milagre mesmo. Então são 99,9% de morte. E ele tem que falar 99,9% porque ele ainda estava vivo. Uhum. Né? Mesmo que por Senão aparelhos. já teria decretado Já que... tinha decretado. Sim. Cara, nesse corredor, a voz do Espírito Santo me falou o seguinte: vai na igreja, e aí acho que aqui a gente não precisa falar em placa de Uhum. igreja, vai na igreja X.
Cara, eu ouvi de forma audível. Vai na igreja X. Meu tio espírita. Eu falei, tio, você me leva nessa igreja? Ele falou, claro que eu te levo. E aí foi o primeiro milagre, né? Essa igreja. Que até então você ouviu e, tipo, será que é em tal lugar? Naquela época não tinha Waze, não tinha... Exato, não tinha Não conhecia nada. essa Eu falei, cara, vamos na Você não maior. conhecia essa igreja. Nunca Tipo, tinha nunca tinha ido. passado na porta. Não, eu tinha muito ranço dessa igreja, Ah, diferente, sim. né? Muito ranço. E aí, cara, essa igreja, ela de frente, ela dá umas 4 ice, mais ou menos, Nossa. Muito. de frente. Nossa igreja é grande. E aí eu, como um católico mesmo não praticante, falei, olha, a igreja nesse horário, 10, 11 horas, provavelmente está fechada, eu vou seguir a voz que eu ouvi, até então não sabia que Não era o sabia Espírito que era. Santo, e vou rezar ali e tá tudo certo, né? Primeiro milagre, cara, Deus tampou a frente dessa igreja para que eu não fizesse isso. Então eu e meu tio andamos numa avenida super famosa aqui na Zona Leste, Uhum. 3 vezes ida e volta. Meu tio falou assim, cara, não é possível. Essa igreja, ela tá aqui, como que a gente não tá vendo? Não achava. Não achava. Hum. Aí meu tio falou assim, cara, tem uma outra, perto do hospital, na Rua das Paineiras, na Globo. Falei, vamos lá, tio. Eu com 2 brincos em cada orelha, absolutamente nada contra brinco, né? Uhum. Eu vou tirar. Nada sem. Eu nem tinha visto que Eu eu já vou tirar o tava meu de, já. de brinquinho do Neymar. Nem tinha Mas é visto. que na época, né, hoje não existiam as igrejas como existem as igrejas de Exato, hoje, eram as né, as pentecostais. churches, ou até não, mesmo a não nossa, que existia. também é uma igreja moderna, com algo também tendo ali a essência, era mega rígido. Se você não entrasse, sei lá, de terno na igreja, você não podia entrar. A gente até conversou isso com o pastor Eduardo, ele falou das doutrinas de antigamente, Sim, Aham. sim. que eram coisas que hoje depende Você muito conheceu um crente a muito 2 da igreja. quilômetros. Ah, né? é. muito da igreja que a gente vai, assim, tem igreja que realmente não aceita. Mas é exatamente, eu acho que, como você falou, não era só o brinco que destinava o que você acreditava e a forma que você agia. Exatamente. Era mais o seu coração que realmente foi transformado por Jesus. Foi totalmente transformado. E aí, nessa visita a essa igreja no centrão, cara, centrão, a gente tá falando ali se o centro é um lugar hoje não tão bem frequentado, ou alguns lugares do centro não são Sim. tão bem frequentados, corrigindo, naquela época era muito pior. A gente tá falando de 97. Uhum. E aí eu me deparo com um cara da minha idade, pastor Fabiano, lavando a igreja, né? Servindo. E naquele momento, eu falei assim, cara, e aí? Eu ouvi essa voz, o que eu vou fazer aqui? Me ajuda. Ele veio e falou assim, o que tá acontecendo, meu filho? Eu falei, cara, o cara tem a minha idade, vem me chamar de filho, né? Cara esquisito, né? Cara esquisito. Tá brincando com a minha cara? Eu falei, tudo bem? Ele falou, olha, eu sou o pastor Fabiano, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, o meu pai... Eu contei toda a história pra ele, toda a história. Inclusive dos pontos de necrose, que era a morte. Ele falou assim, põe a mão no seu coração. E me fez uma oração com imposição de mãos. E nisso, cara, eu vi a Deus. Que bênção. A gente vê É, o cuidado muito- de Deus é É, absurdo. Cara, eu vi meu pai se levantando daquela meu cama. Deus. Glória a Deus. E sem ele saber isso, ele olhou pra mim e falou assim, seu pai tá curado em nome de Jesus. Traz ele no culto quarta-feira. Eu falei, cara, eu tinha acabado de falar pra esse cara que meu pai tava em coma, morto, Aberto. cara, aberto. Não contente, ele falou assim, eu tenho minha carteirinha de capelão. Eu vou com você lá agora, pra gente atestar esse milagre. Nossa, que fé. Caraca, velho. Que fé, cara. Que fé. Pelo amor de Deus, cara. Eu falei, meu pai tava morto. E aí, chegando lá no hospital, me deparo com um médico da família, Uhum. que também se converteu. Depois, muito depois. E falou o seguinte, ó, Rodrigo, preciso falar um negócio pra você e pro seu irmão. Médico
super gente boa, cara, nossa, um querido. Mas ele não falou o que eu já estava sentindo no meu coração. Uhum. Ele falou assim: Rodrigo, eu preciso que você e o seu irmão estejam na porta do banco às 8 horas da manhã e tire tudo que der pra tirar. Porque o seu pai não passa dessa noite. Cara, Eu falei, doutor, eu fui na igreja X e o pastor falou que o meu pai tava curado. Ele falou assim, eles falam isso realmente, esse cara se converteu depois. Aí eles jogam, é 50-50, deu certo, ok, não deu certo. Cara, o Espírito Santo me usou e eu falei assim, ô doutor, não quero mais falar com você. Meu pai tá curado em nome de Jesus. Cara, e fui pro meu carro orar, dormi. Minha mãe, eu falava pra minha mãe, ela, não vamos segurar seu pai, né, na fé dela. Uhum. O meu irmão, também acreditando, mas não tava junto, meio que então, duvidando Não ainda. foi ele que não vou vivenciou contrariar, isso, não né? vou A contrariar, ciência. né, coitado, tá afetado e tal. Mas no meu coração, cara, a certeza era absoluta. Não foi o pastor que falou ali, foi Deus que falou. Ele foi um instrumento usado. Foi um da instrumento palavra. usado. E nisso, o Dr. Jorge Ortiz chegou umas 6 horas da manhã. Falei, doutor, não deu tempo de falar pra ele que meu pai tava curado. Até Rápido. porque ele era muito louco, esse cara. Esse cara era muito louco. Ele é convertido hoje. Eu falei o nome dele já, mas tudo bem. A gente tá Ele já aqui. falou que é convertido. E, sem doutor, problema. você é um convidado. Posso convidá-lo aqui? Pode olhar pra claro. aquela Você é um câmera. convidado a vir no podcast pra você falar a sua versão desse milagre, tá bom? Do Vou ponto mandar de pra ele vista depois. médico. Do ponto de vista médico. Super convidado. Sensacional, hein? Sensacional. E aí, cara, ele subiu com a vista ou com a percepção que ele iria encontrar uma pessoa morta. Uhum. E ele encontrou alguém com o intestino totalmente desobstruído, Nossa. com nenhum ponto de necrose, Olha, glória a Deus. Mano. como se uma pessoa saudável tivesse acabado de abrir a barriga. Cara, ele não se conteve, ele desceu correndo, olhou pra mim e falou: "O que que vocês fizeram?" Eu desmaiei, cara, na Nossa. hora. Cara. Caí duro, Glória a Deus. louvando a Deus, cara. Cara, um dia, se encontrar a alçada de Jesus, cara, pra mim não vai mudar nada. Entendeu? Porque Jesus é vivo, cara. Amém. Amém. Jesus Glória é a Deus. tudo, cara. Jesus é tudo na minha vida. A minha vida mudou 100%, cara. 100%. Cara. Mudou tudo na minha vida. Não valia nada, cara. Eu achava que eu destruía, que eu era o rei. Não era nada, cara. Deus é tudo, A cara. sua emoção é de alegria. É. É uma emoção que a gente vê a felicidade de poder falar do E- nome de Jesus. E a fé, é assim, eu sempre falo isso, porque a gente, na igreja, hoje, né, muitas pessoas, a fé é uma expectativa, a fé, ela é eu acredito, tipo, são palavras. E aí você vê uma pessoa, não pode nem se dizer que foi uma oração da maneira Oração, talvez super cara, simples, simples. rápida, mas com fé, e ele falou uma palavra aqui que eu acho que é a palavra-chave, a certeza. Exato. Ele foi pro hospital tendo a certeza que o pai dele foi A curado. fé dele ali já estava concretizada. E foi como Jesus falou, né, para aquele centurião, É né? isso, cara. Foi isso. Que ele não tinha enxergado naquela região toda alguém com isso. uma fé. E vai, É isso. pela fé, Ele não foi precisava, o curado. pastor não precisava, centurião, cara. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. É. Ele falou pra Jesus, você não precisa ir. Você não precisa ir só a sua Foi palavra. a mesma coisa, eu falei pra ele, você não precisa ir, pastor. Né? Cara, Glória a Deus. que bênção. E nisso a minha vida mudou da água pro vinho. Não foi... A cura foi instantânea, Uhum. mas todos nós carregamos gatilhos emocionais, carregamos muitas emoções que vêm dessa época Uhum. e que existe todo um processo Sim.
de conversão. Ali foi seu primeiro passo. Foi o primeiro passo. Mas Mas, você cara, vivenciar isso e falar, poxa, eu não vou mudar depois Sim, disso. não tem como, não tem cara. como. Não tem como. Foi um encontro, assim, E, assim, inexplicável. e é impressionante que ainda tinha um rançozinho, né? Porque o que eu mais gostava na vida, lembra? O alcoolismo. Álcool, né? E aí, obviamente, a cura foi instantânea, mas o processo não foi instantâneo. Uhum. Então, meu pai ficou mais 10 dias no hospital. Sim. Né? O pastor tinha mais fé que eu, que ele queria que eu levasse ele no É. segundo dia. Mas no segundo dia, depois eu tava lá na igreja. E aí foi que realmente eu me converti. Porque esse cara teve uma sabedoria, e novamente, a gente não tá falando de placa. Deus não tá em placa. Não. Exato. Deus tá no seu coração. Exatamente. Agora, a placa é super importante. E esse cara olhou pra mim, olhando o meu estilo, que não tinha nada a ver com o da igreja. De terninho. Cara, ali eu já ia ser, né? Ia passar na corrente lá, ia ser queimado, Rodrigão não. ia ser queimado, né? Tá. Esse cara olhou pra mim e falou assim: Rodrigo, posso te falar o que o Espírito Santo tá me falando? Você não tá preparado pra seguir minha igreja. Mas você nunca mais vai abandonar a Deus. E aí eu beijei a mão dele, cara. Eu beijei a mão dele ainda num ranço, ou num... Como eu posso dizer? Uma mágoa. Não mago. Eu beijei a mão dele num costume católico, inclusive. Uhum. Se a gente delegar o poder de Deus a pessoas, ou delegar o poder de Deus a santos, a intermediários. A palavra é intermediário. Eu Foi uma gosto forma dessa de, palavra. sei lá, gratidão. Obrigado por ter Gratidão. curado meu Sim, pai, é. sei lá, né? Cara, esse cara me falou uma frase que eu nunca mais esqueci na minha vida, e eu repito essa frase toda vez que eu posso. Rodrigo, eu sou tão ou mais pecador do que você. Quem curou seu pai foi o Senhor Jesus. Amém. Cara, isso é cristianismo, cara. É isso. Não tem mérito sobre Sim, isso. não teve o Cara, ego dele falar que a gente foi vai ele falar que de curou. muitas coisas, de mentoria. Cara, é o mínimo do mínimo do mínimo. Eu já fui contestado, inclusive, por um pastor quando eu falei isso, mas eu volto a repetir. Plano de Deus. Uhum. E se eu não fizer, vai vir um abençoado e vai fazer. É. Então Deus te usa, cara. Ele usa quem ele E quiser. Deus usa o não capacitado. Exatamente. É isso, gente. Então, o que você precisa fazer é só o eis-me aqui. Exatamente. Só isso. Né? Deus Então, busca, ele busca sinceridade e ele busca tudo em você. É algo que Deus tem ele falado muito através das pregações aqui pra nossa igreja, né? Que eu Sim. acredito muito nisso no tempo que Deus ele tem pra cada igreja. E no momento, na nossa igreja, o tempo que chegou aqui pra gente, que é as pregações que têm sido pregadas, é exatamente sobre isso. Deus ele não quer o seu melhor, ele quer tudo. é isso. E é você, isso, é e isso. você Nossa. tem o coração para poder entregar tudo para ele. Quebrantado. Você tem a maturidade de entender que a sua vida não é para você, é para ele. Isso. É isso. Ô, glória. Já- Eu parafraseando meu filho aqui, ó. Peraí, eu vou pegar o violão ali, eu já volto pra gente. Não, eu já tô querendo gente falar em continuar o línguas aqui, culto cara. aqui. Nossa, E, que Rodrigão, a bênção. questão que você falou do seu pai e tudo, mas e o álcool pra você que tava tão, assim, da Ah, questão então, Como foi esse putz, processo, hepatite, né? Sensacional. Obrigado por ter lembrado. O processo. Sim. Então, eu era um dependente químico. E nisso, tudo que eu enxergava era milagre daí pra frente, Uhum. né? Então, pensa, o cara tá com uma tela, entubado, aí tem vários processos. Sim. Você saiu de 99% de chance de morte para 100% de vida. Ou seja, o famoso não corre mais risco de vida. Uhum. Mas o processo é longo. Sim. E a minha cabeça ainda não era uma cabeça Preparado. preparada, né? É isso, a palavra é essa, não era uma cabeça preparada. Então, onde eu fiz a primeira promessa. Crente fazendo promessa. Legal, né? Qual que foi a promessa, gente? O que vocês imaginam? Só pode ser aquela, não? Parar de beber. Isso aí.
Achei que Mas, ia falar cara, eu que deixei- não tá mais é no jogo de São Paulo. São Paulo é algo que Deus vai curar. Deus ainda vai entrar. Mas se Tô tem algo brincando, que, tô assim, brincando. que eu posso... Hoje, como ser humano, como cristão, eu gostaria de ser um pouco menos São Paulino. De verdade. Ô, Mas é glória. gostoso, cara. Que assim, eu tenho memórias afetivas muito legais em Claro, relação a claro. isso. Eu e o Enzo aí, a Quem não gente... tem uma memória afetiva É. com o seu pai relacionada Exato, ao futebol, cara. né? Tá tudo bem, cara. Claro. Entendeu? O que você não pode Saber é... dividir as coisas. É isso. Claro. Deus tem o lugar dele, vocês vão entender qual é o lugar dele na minha vida daqui a pouco. Não sei se vocês já não entenderam, né? Mas aí eu fiz uma promessa de ficar 1 ano sem tomar cerveja. E eu era, cara, o número 2 do Vira do Juventus. Os caras falavam que eu não tinha garganta aqui. Descia direto. Não, eu Não. pegava um copo de chopp aqui, ó, virava aqui, ó. tic. O cara tava começando a dar o segundo gole. Nossa, Como se fosse essa água aqui. Não, o buraco Cara, cê- negro da vida. é que assim, eu não quero começar a contar as histórias da velha criatura, que senão a gente vai tomar o podcast inteiro e eu quero falar da Sim, da sim, nova Claro, criatura. Mas claro. é importante falar isso. Que foi um processo muito louco. Porque Deus queria me transformar. E nisso foi acontecendo vários pequenos outros milagres que acompanharam isso. Por exemplo, meu pai não urinava. Não urinava de jeito nenhum. E ele foi voltar a fazer. O Enzo, a Júlia não sabe disso, que eu tô lembrando das coisas que Uhum. aconteceram, que a gente sempre resume, mas eu acho que aqui é o momento pra falar. Sim. Com certeza. E aí foram vários pequenos milagres, eu tirei o brinco, eu não tem nada a ver com o seu Não, brinco, entendi. entende isso? Normal. Porque o brinco representava a minha velha criatura, que Sim. é onde Deus não Sim. queria. Não era o lugar que Deus queria. Eu tirei o brinco assim, meu pai começou a urinar. Aí eu punha, ele parava. Deus. Juro. Olha. Cara, eu falei, o que é isso? Aí eu fiquei 1 ano. Meu pai saiu do hospital. Cara, quando eu falei pro meu pai que ele tinha sido curado através de um pastor dessa igreja, cara, Ele não Não ele acredito. queria me matar, cara. Não é possível. Vocês fizeram lavagem cerebral em vocês. Eu falei, fizeram. Oh, perdão, não era. É a unção de Deus. Ele tá Ó, forte. ô, Tô cheio do glória. azeite. Eu falei, fizeram. Cara, e você já parou pra pensar nesse lance de lavagem cerebral? E que é uma lavagem cerebral? Sim. E a melhor lavagem que você pode ter? É isso, cara. É lavagem cerebral. É isso. Vai tirar tudo que é impureza do seu cérebro. Cara, Jesus não habita onde a sujeira está. Hum. E aí foi um processo tão fenomenal que em 1 ano a galera do Juventus... Cara, voltando, eu era o segundo do Vira. O primeiro do Vira se matou. Meu, Caramba. Então Deus me tirou desse caminho de morte, sem saber novamente que eu tinha hepatite. E aí os caras colocaram faixa no clube. Meu irmão lembra de tudo isso, cara. A volta do Rodrigão. Caramba. Os caras estavam comprando caixas e caixas de cerveja. Meu pai ficou ruim de novo. Só queriam ver ele virar um copo de cerveja. Cara, e assim, de verdade, isso é importante falar pra quem tem problema com álcool. Sim. Cara, foi uma das maiores torturas da minha vida participar de alguns lugares onde eu já não deveria estar. Mas, cara, eu olhava o cara tomar aquela cerveja aqui, ó, descia naquele calor, cara, meu, eu sentia... Mas Deus não queria. Porque, assim, Rodrigão, algumas pessoas olham e falam assim, bebida ou até mesmo o tabagismo, é uma questão de índole, de caráter, Não é, bebe, cara. e não é, Não porque é. vira uma dependência. Vira. A pessoa não Dependência. sabe mais viver sem aquilo, Vira. e aí quando começa a conseguir viver sem, a pessoa, como ele falou, ele sentia o gosto, Eu porque senti o gosto, o cara. cara que bebeu não sei quantos anos, pra você parar de repente, é um processo, você falou, é o É tempo. isso, é isso. Cara, mas depois de alguns meses já não me fazia mais falta. Sim, E era o diabo querendo me trazer de volta. Exato. claro. Mas Deus mais uma vez não deixou. E aí usou ele de novo. Não foi nada parecido com o que ele tinha. O diabo falando pra eu renovar pra mais 1 ano. Porque Assina, antes perder Rodrigão. 2 anos do que perder o cara pra sempre. Eu falei, não. Isso já, meu organismo já não depende mais disso.
o organismo ele deixa de sentir falta. Sim. E graças a Deus eu tirei essa... Cara, você toma um vinhozinho se precisar, numa... Saber beber, né? Cara, bebo e não vai fazer diferença pra mim nenhuma. Mas hoje eu prefiro não beber, Mas cara, a de bebida, verdade. ela não tem um Exatamente. domínio, né, sobre a isso, sua vida. não tem, zero. Exatamente. Que é isso, ó, uma vez eu até tava conversando com o pastor Heraldo, e ele também, né, contou já aqui um pouco do processo de conversão dele, no episódio que ele veio, e ele falou que muito tempo depois, ele tava numa festa, tipo de representantes de farmácia, assim, que um laboratório promoveu, e aí um cara queria insistir a todo custo ele beber, e o Heraldo, tipo, nem lembrava qual a última vez que ele... Aí ele falou, não, eu não bebo. Aí o cara, por quê? Porque você é crentão, não sei o quê. Aí o Heraldo, ele deu uma resposta que eu falei assim, cara, essa daqui eu vou anotar no meu caderninho pra eu lembrar. Ele falou assim, que quando eu bebo, eu perco a minha razão. Que legal. Que inteligente. E eu perco o controle. Quem tem controle sobre a minha vida é Jesus. Oh, glória. E eu tenho que ter controle sobre as minhas ações. A partir do momento que eu bebo, eu tiro o lugar de honra de Jesus e eu perco o meu controle sobre a minha vida. Ninguém tem que ter controle sobre a minha vida, a não ser Jesus. Sabedoria. Aí eu Pastor falei Heraldo assim, é muito sábio. falei, caramba, porque, porque você é crentão. Não, mas toma uma resposta dessa pra você ver o que você vai... acabou. O que o cara falou depois disso? Eu dei uma parecida e muito menos inteligente. Segura a lapada. Eu vou falar, nesse processo desse um ano, então, novamente, me converti em 96, batendo na mesa. Não precisa editar, não, que é legal. Tá essas louco coisas. lá, E aí? ele tá dentro assim... Pedrão Meu Deus. deve Você já tá. ficou lá dentro da salinha, Já, né? O já. pessoal E deve aí, estar produção? como? Mas isso que torna o nosso papo descontraído e Descontraído. leve. Claro, Não é algo que a gente tá formal assim. Cara, eu tava num churrasco, e aí já namorando a Margarete. O tio dela vai ficar louco comigo, mas tudo bem. A gente tá aqui pra falar verdades. É isso aí, aqui é tipo aí, o velho. tribunal, tem que colocar a mão na Rodrigão, Bíblia antes. Rodrigão! Ô, Rodrigão, toma uma copinha de cerveja aí, Rodrigão. Sabendo que eu não bebia. Não, tio, eu quero não. Ô, Rodrigão, vamos tomar uma copinha de cerveja aí. Não, tio, não quero não, tio, obrigado. Eu fui muito menos inteligente que o pastor Heraldo. Ô, Rodrigão, vamos tomar uma copinha de cerveja? Tinha um cara fumando do meu lado. Cara, eu falei, dá licença aqui. Tirei o cigarro da boca do cara. Cheguei no meu tio e falei, fuma, fuma. Não, eu não fumo. Não, fuma. Não, fuma. Pois é, eu não bebo. Nossa, Pronto. é boa. Boa. Dá pra editar essa parte depois? Não. Aí o seu tio, depois te ofereceu ler água. Ele é mó barato, eu gosto pra caramba dele, cara. Será que ele toma Não, água? nunca mais ofereceu. Nunca mais. Ninguém ofereceu Foi- mais. Ninguém. Só falaram, cara, aquele cara não bebe. Para, acabou. Pronto. Perdemos. Ô, capetinha já era. Não adianta você colocar no nosso ouvido. Cava uma falta. E aí foi isso. Graças a Deus, essa página foi virada na minha vida. Glória a Deus. Cara, e olha que loucura, velho, e como Deus é maravilhoso, né? Lembra que eu comentei que eu tinha o vírus da hepatite C? Comentei? Sim. Quando eu nasci, eu já falei isso? Sim, falou. Uhum. E aí, o sangue não era compatível, eu tive que trocar todo o sangue do corpo. E nisso, eu tava no Banco Bandeirantes, até emendando depois um pouquinho com o profissional, no ano de 1998, 2 anos depois que eu tava com a Margarete. Você viu que a Margarete é tão importante na minha vida que ela é Sim. sempre um marco de Uhum. referência. Tava né? com você, Existe a vida antes e depois da sua conversão e da isso aí. Margarete. É isso. Não, a Margarete é instrumento de Jesus, Deus na minha vida, Margarete. cara. É. Mas é isso, Não, Deus né? preparou É ela. É isso. Cara, se eu contar a história dela, dá outro podcast, a nossa história de como a gente começou e tudo mais. Vamos guardar pra daqui a pouco? Vamos. Bom, então vamos puxar o intervalinho aqui. Daqui a pouco a gente volta. Bora. Deixa eu Hora que Então olhar essa você que tá vendo aqui, a gente volta daqui a pouco com mais um pouco dessa história do Rodrigão, né? Já foram Pô, mas vai rolar 2 uma- testemunhos vai aqui. rolar um ranguinho aqui, né? Patrocina a gente, quem quiser patrocinar. Aí, Pode mandar É uma isso aí, pizza aí. Ó, o cara dos negócios Ó, aqui vamos fazer já. um teste? Vamos fazer um Ô, teste? Vamos, bora. Gente, vai demorar aqui, vamos pedir alguma coisa? Então você que tá acompanhando aqui, a gente volta daqui a pouco. A gente vai pra esse rápido intervalo. Nesse rápido intervalo você vai conhecer um pouquinho sobre os trabalhos aqui da nossa igreja, sobre os nossos grupos. E mais uma vez eu te faço convite para fazer uma visita aqui na nossa igreja. Tenho certeza que você
não vai se arrepender. E voltamos daqui a pouco com mais um pouco sobre a família, o trabalho do Rodrigão, o ministério dele aqui na nossa igreja. Muitas histórias. Muita história. Então, não perca, até daqui a pouco. Segura aí, já voltamos. Você sabia que a nossa igreja realiza diversas obras sociais? Toda segunda-feira, saímos pelas ruas distribuindo refeições aos moradores em situação de rua. Além disso, colaboramos com 4 casas de abrigos, 2 lares de idosos e diversas famílias necessitadas. A sua contribuição ajuda a manter a nossa igreja, os ministérios, como esse podcast, e ajuda muitas famílias. Confira agora a nossa agenda da semana e conheça nossos grupos e ministérios. Todas as segundas-feiras, às 8 horas, culto de oração. E às 8 horas da noite, o Amor de Rua sai para a entrega das marmitas. Às terças-feiras, às 8 horas da noite, temos o nosso encontro de homens. E você sabia que a nossa igreja tem um ateliê de artesanato? E os cursos acontecem todas as quintas-feiras, às 14 horas. E às 8 horas da noite, o nosso culto de adoração e oração. E você que é jovem tem um encontro marcado com a gente todos os sábados, às 18 horas. E todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos a EBD para toda a família. E às 10 horas, o nosso culto. E agora que você já conheceu toda a nossa programação, você não tem desculpa para ficar de fora. Anota aí e espero ver você por aqui. Voltamos. Você que gostou da nossa programação, tá aí o convite, venha fazer parte da família Ice, uma família para pertencer. E a gente parou num assunto bem importante da história, Rodrigo. Queria que você contasse um pouquinho da questão da hepatite, a sua cura. Ah, legal, Cláudio. Eu estava esquecendo já. O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar num banco chamado Bandeirantes. Uhum. E em 1997, conheci a Margarete, o Marco. Oh, A gente foi tirar grande carteira Marco. profissional junto. Caramba, que louco, legal. isso, muito louco. Eu comecei a trabalhar no Banco Bandeirantes. O que eu fiz como mentor hoje? Arrumei emprego pra ela. Já A Margarete foi desde Pediu em lá namoro de e trás, carteira a de mentoria trabalho. já tava lá atrás. em Eu ascensão. comecei como... Cara, parece uma certa soberba falar isso, mas meu primeiro trabalho foi como gerente. Já começou. Não é, cara. Quer dizer, é muito legal essa história. Antes, eu vou acabar falando um pouquinho depois da hepatite, porque tá Aham. tudo interligado, né? Mas a Margarete falou, cara, e aí, vamos casar, né? Sou uma moça que casa, né? De família. E nessa Falei. época você foi pós a sua conversão, né? Pós minha conversão, Legal. já. Outro A Rodrigo. velha criatura já era. Legal, né? legal. O processo de conquista da Margarete foi muito louco também, mas eu não sei se vai dar pra gente falar aqui. Mas vamos voltar pro Banco Bandeirantes. E aí eu coloquei ela lá no banco, ela pediu, né, como compromisso, que se a gente quisesse formar uma família, a gente precisaria ter uma renda. Sim. Né? Eu não Uhum. poderia viver da renda do meu pai e ela da renda do pai dela. E aí, cara, a gente ia junto pra cidade, atrás de... Antes existiam uns caras chamados placas humanas, né? Já ouviram falar disso, não? Que ficava com as vagas? Com as vagas. Cara, eu lembro Não é nitidamente. da nossa época, Não. não chamando o Rodrigo de mais experiente, mas não, Não é é. da nossa época. Hoje é Tipo o... os caras que ficam vendo ouro lá. Aí tinha o tá. cara lá, Isso, auxiliar né? contábil. Eu era da contabilidade. Vendo ouro não, compro ouro. Né? Compro ouro. E ainda eu tinha uma cabeça que contabilidade é o que muita gente acha que é só carreira de escritório. Não é. Uhum. Aliás, carreira de escritório para contabilidade é uma das oportunidades que tem diversas outras, né? Uhum. Cara, eu me lembro nitidamente de correndo atrás de um tiozinho na chuva pra anotar lá auxiliar contábil, que eu queria aquele emprego. Legal. E assim, foi um momento muito difícil. E aí Deus falou pra mim de uma parceria. Me chamou pra ser parceiro. Né? A gente já tinha uma relação muito legal, muito próxima.
que aí eu fui entender a importância dos dízimos e das ofertas. É importantíssimo, né? É muito louco, André, porque assim, minha vida profissional, a minha vida financeira está diretamente ligada à minha fidelidade, a dízimos e a ofertas. Bom, é o único momento que Deus na Bíblia fala que a gente rouba ele. Nossa, né? é verdade? Sim. É verdade, hein? E nisso, cara, assim, minha vida, de verdade, cara, é de milagre em milagre. Eu conto algumas coisas aqui, vocês vão achar que, meu, dá pra fazer um filme. Tem aí o episódio do clique, do Enzo Bom, quase quebrando o pescoço, enfim. Mas é que filme eu não sei, mas acontece. vai ter que ter uma Tinha parte que ser 2, certeza. Vamos pra cima. Mas, cara, acontecem algumas coisas na minha vida de forma tão sobrenatural que, cara, Steven Spielberg teria dificuldade Se de... inspirou. Tinha dificuldade de retratar, cara. Então eu corri atrás desses caras, não conseguia nada, cheguei em casa e falei, e aí, Deus, não tô entendendo, não tô conseguindo, o que que tá acontecendo? Cara, ele me vira, tem um jornal do lado, eu contei isso na mentoria, né? Aham. Vem um raio dourado e marca ali, Grupo Cato, Banco Bandeirantes. Caramba. Cara, fui participar do processo, tava lá, gerente de expansão, falei, é esse que eu quero. Já quero esse. É, Tipo o Enzo tentando conseguir tipo emprego, Enzo, eu quero é. ser diretor, como que faz? É isso. Pra cima. Cara, a gente é filho de quem? É isso? Então pronto. É fé, a fé é É certeza, isso, é né? Então certeza. você e É pronto. isso. E aí, cara, ele marcou. Eu olhei pra aquilo e assim, a mensagem veio assim: a gente estabeleceu uma parceria. Entrei no meu primeiro emprego, cara, na Rua Boa Vista. É uma das ruas, na época, mais. Como eu posso chamar isso? Era como se fosse a Paulista hoje. Era a Rua dos Bancos. Rua Uhum. Paulista. Movimentada. Muito movimentada, uma rua super conhecida. E o Banco Bandeirantes era um lugar de honra para trabalhar, né? E eu fiquei lá por 3 anos e no ano de 1997 teve uma campanha em um cliente que eu tinha colocado ali um standzinho para abrir conta na Unimed. E a promoção, cara, ganhava alguma coisa lá para doar sangue, né? Eu falei, ganhar, cara, o brinde é com a gente, É comigo né? mesmo. Vou doar sangue. Doei sangue pela primeira e última vez na minha vida. É ruim? Não é que é ruim, cara. É que eu não podia doar mais. Eu recebi uma carta em casa. Olha que Você vê que- forte. Chegamos no ponto. Chegamos lá. Exatamente. Eu recebi uma carta em casa. Margarete do meu lado. A carta do Pró-Sangue, alguma coisa assim. Não lembro exatamente. Acho que era Pró-Sangue, Instituto Pró-Sangue. Você achando, putz, veio o meu brinde aí, ó. Veio o meu. Aquelas bolachinhas que Veio o servem meu no final. vale biju. Chegou. Eu abro, cara. A mensagem tá assim: senhor Rodrigo Abruzini, por favor, retornar para fazer novamente um exame de confirmação, porque foi constatado que você tem ou sífilis, ou AIDS, ou hepatite C. Meu Não. Cara, nessa hora eu já tava torcendo pra ser sífilis. coração. Cara, porque você fala, vou tomar um antibiótico, sei lá o Pronto. quê, né? De verdade, cara. E aí eu me deparei que eu tinha hepatite C, uma doença que em 1997 não tinha cura. Era uma doença que não tinha cura. Aí eu sempre recorro pro meu pai. Não falei nada, a princípio, pra Margarete. Falei, pai, você precisa me ajudar a resolver um BO. Chegou uma carta aqui em casa que eu tenho o AIDS, ou hepatite C, ou sífilis. Ele falou, calma, eu vou lá com você. Meu pai sempre foi meu parceiro, Uhum. A cara. importância, né? Que legal. Cara, a gente foi lá e fez o exame e deu hepatite C. E aí começa a investigar aonde possivelmente foi. Se iniciou. Porque eu não me drogava, cara. Tinha uma vida, apesar de um alcoolismo forte, tinha uma vida relativamente ok, né? Não... Nem se compara a alimentação há 20 e poucos anos atrás com hoje, né? Exato. E Tinha assim, tanto nutricionista igual tem. Exato. Não era nem E necessário. tinha tanta- hepatite Informação. C é sangue, é transmissão pelo sangue. Então fui Uhum. pelo sangue, entendeu?
Mas até aí, cara, minha cabeça de novo voltou, cara, mas eu era o cara que conhecia o sobrenatural. Eu fui o cara que conviveu com isso com- por quase 30 anos, Uhum. que eu sabia. Então conta com o tempo que eu não sabia, entende? Sim. Então, quase 20 anos, mais os 17 anos. E aí, cara, eu cheguei a fazer um tratamento que eu tomava um remédio super forte chamado Interferon, que também é remédio de AIDS. Esse remédio, para 90% das pessoas que tomam, tem efeito colateral do cara não conseguir sair da cama. Cara, eu tomava o remédio, pegava o avião e ia viajar para trabalhar. Porque eu tenho um Deus que é comigo, Sim. né? E a minha vida é para honra e glória dele. Então o lance da hepatite partiu daí. Aí indo pro lado profissional, comecei no Banco Bandeirantes, fiz o trato de fidelidade com Deus, e aí é de milagre em milagre, né? Em 2000, eu estava na faculdade, Universidade de São Judas Tadeu. Tudo isso antes, esse cargo que você conseguiu lá no banco como gerente, você conseguiu antes de faculdade até. Antes de começar a fazer faculdade. No primeiro ano da faculdade. Caramba. Aí eu cheguei, na minha época, ciências contábeis eram 5 anos. Aham. Eu cheguei no 5º ano e falei assim, cara, muito legal ser gerente de banco, tô ganhando uma grana legal já. Consegui, junto com a Margarete, comprar um apartamento. Muito bacana. Mas e aí, cara? Fiz 3 anos de contabilidade técnica. Estou indo pro 5º ano de ciências contábeis. Eu vou engavetar meu diploma? Não faz muito sentido. Aí eu tô andando de chinelão lá na faculdade. Aí eu vejo lá. Deloitte. Pode falar nome de empresa, né? Pode, à Pode. vontade. Deloitte. Eu não vou falar nome de empresa. Uma Big Four. Não é o momento. Uma Big Four. E aí os caras estão fazendo o processo de seleção na faculdade. Cara, e eu na minha vida, eu tenho uma dificuldade. Eu tento e oro pra Deus tirar e acabar com todo o meu ego. Assim, é minha oração diária, né? Porque eu acho que o ego tira da presença de Sim, Deus, sim. né? Mas eu tenho uma dificuldade de ouvir um não, cara. E é meu isso. Uhum. Cara, toda vez que eu escuto um não, Vira cara. um combustível pra Meu, conseguir. mas não é que é um combustível, é aquele turbo. Aquele lance, você fala, meu irmão, Agora tá que vai ser falando só não, azul eu e já ia fim bater na pra mim mesa. agora. Eu fiz assim, você viu? Você tá falando não pra um cara que é filho do rei, meu irmão. Você tá falando não pra um cara que viu seu pai levantado de um leito de morte. Eu sempre faço essa comparação. Uhum. Porque nada que eu passei na minha vida foi maior do que o meu marco inicial da minha relação com Deus. Sim. Então, cara, todo e qualquer problema que você possa imaginar em passar é ínfimo perto do poder de Deus. Sim. E eu recebi um não esse dia na faculdade. Fui lá de chinelão, a minha sala inteira, eu era o cara que trabalhava em banco, tinha um pessoal que trabalhava em escritório. Aí, essa Big Four, a galera tentava entrar e não conseguia. Aí eu falei, é essa que eu quero. Eu quero glorificar meu Deus. Aí cheguei, cara. Pensa o Enzo com 10 vezes mais autoconfiança. Eu tenho medo da autoconfiança do Enzo, de Não, eu verdade. também, Eu tenho eu medo, também, cara. eu também. Tenho medo. Ele fala que ele desenrola qualquer tipo de coisa. Ele falou, Eu falei, cara, só me colocar, Gabriel. Pode é pôr, isso. pode Não, pôr. e assim, ele não tá mentindo, ele acredita nisso. Ele é muito louco, convicção meu dele. filho. É assim, cara, eu sou fã do meu filho. Eu falo que assim, a palavra de Deus fala que os filhos são flechas e quando lançadas pelo arqueiro, elas vão muito mais longe, eu não tenho dúvida. Mas, cara, esse moleque tem uma autoconfiança. Eu sei de quem ele puxou, mas assim. Tava ele é segura. mais. Ele é mais. Ele é mais. É engraçado mais. demais conversar com ele. Ele é, cara. A visão é absurda. Aí, a Júlia, cara, a Júlia também não fala não pra nada, velho. A Júlia só tem aquela cara de quietinha. Ela desenrolou uma reunião em inglês com os alemães, velho. Ninguém sabia da casa que ela falava inglês. Daqui a pouco eu olho, tá lá o Bill Clinton, cara, tava falando assim, desenrolando. Eu falei, meu, de língua. pô, dá aula pro pai, onde você aprendeu, né? Bom, aí voltando lá onde eu tava? Na faculdade. Faculdade. Cara, bati na mesa de novo.
Aí tô na faculdade, chegou um camarada lá, um auditor sênior, sem nenhum tipo de demérito, pelo contrário, o cara pra chegar sênior já tem que dar uma pedalada legal. Tem que, assim, são bons anos de janela até alguém Uhum. virar sênior, a Júlia tá virando sênior nesse ano. Esse cara chegou pra mim, me entrevistou, eu achei que eu tinha detonado na entrevista, né? Aí ele olhou pro meu chinelinho, que os caras estavam todos de O gravata. Havaianas. No... Ele olhou e falou: você não faz o perfil da minha empresa. Falei, meu irmão, o que você falou? Como que é? Cara, Ai, ai. eu vou ter que resumir, senão esse podcast acaba virando mas isso. eu falei, a gente tem que marcar um outro só E eu pra preciso- falar eu preciso mais ler- da sua parte profissional. Esse cara curtiu meu LinkedIn esses dias aí. Na empresa que ele falou que eu não tinha o perfil, eu saí de lá, fiz um processo de quase 10 meses de processo. Nossa. Eu entrei como trainee. Esse cara foi demitido alguns anos depois. E ele me viu virar diretor dessa empresa. Nossa. Uma gestação aí da É, empresa. aí entra aquele ponto. Fiquei 15 anos lá, cara. Olha. Pouquinha vida. coisa, né? Pouquinha coisa. Entra aquele ponto que, assim, a gente tá muito... Nós temos a dependência de onde Deus ele quer que nós estejamos. A gente entende que existe a vontade dele, mas também existe Tem a nossa parte. iniciativa. A É nossa isso, iniciativa, É isso. o quanto que a gente realmente quer alcançar aquilo. É isso. E eu tenho plena convicção que Deus ele enxerga esse esforço, esse sacrifício de você ouvir esse dúvida. não e falar, mas eu vou fazer por merecer, eu vou É atrás disso. E tá aí. Olha, O cara Exato. saiu trainee Persistência. e saiu como diretor isso, de lá. É isso. E eu não me arrepio pela minha glória. É pra glória de Deus. Claro, tudo. E assim, Gabriel, Croc, eu tenho 3 versículos que me tocam. Tanto que um deles eu tatuei. Cadê a câmera? que legal. Dá pra pegar, não? Pode. Pedrão vai dar o Josué take. 1:9. Sede forte e corajoso. Mas antes do 1:9 vem um 6. O que tem no 6? Vamos abrir? Amém. Bora. Vamos jogar na tela? Vamos jogar aí na edição depois. Peraí, tô abrindo aqui. Josué. O importante, Rodrigo, você citar os versículos como te marcou, como a palavra que foi algo que você seguiu certamente à risca. Croc, não é que me marcou, ele me marca. Sim. É Não o foi que eu... só um embasamento no momento que você Josué teve, foi sua vida. 1:6. 1:6, lê aí. 1:6, vamos lá. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Pode continuar? Pode. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Glória a Deus. Cara, esse versículo ele marca a minha vida, né? E além de ser forte e corajoso, a palavra de Deus fala pra gente se esforçar. É isso. E mais do que isso, tem de bom ânimo, né? Cara, eu vou contar um negócio que aconteceu hoje aqui, chegando. E é um pouquinho da troca de ideia que eu tava com o Enzo, quando a gente tava chegando, eu vi o Mortadela. Desafio. Cara, grande, o Mortadela, grande Thiago. grande Thiago, e o Thiago é um cara que eu vou pegar na mão Thiago é dele, monstro. na mentoria. Eu vou pegar na mão dele e não vou descansar enquanto eu não ver esse moleque arrebentar na vida profissional. Sim. E aí eu falo isso pra vocês. O Gabriel sabe disso. Amanhã eu tenho reunião com o Gabriel. É isso. Croc, me procura. Assim, eu não vou Pode atrás. deixar. Cara, mas tem azeite pra distribuir. Tem muito. Muito Vamos mesmo. pra cima. E aí, eu vi esse moleque chegando, e é a terceira ou quarta vez que eu vejo, ele sempre com uma marmitinha na mão. Cara, esforce-te, ele tá se esforçando. Exato.
E esse cara sempre com um sorriso no rosto, Disposto a ajudar. tem de bom ânimo. E o melhor, venho pra frente, Isaías 61:17. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá dupla honra. Cara, acontece isso na minha vida, em toda a minha trajetória profissional, e aconteceu essa semana, cara. Então, isso é um segredo espiritual, né? Gente, tem alguém me perseguindo. Isso não é problema seu. É verdade. Você não precisa responder. Você só precisa ser forte, corajoso, se esforçar, ter bom ânimo, que ao invés da vergonha de um desemprego, ao invés de uma vergonha de ser mal falado, você vai ser procurado por outros 2 lugares. Cara, não aconteceu isso nenhuma, nem 2, nem 3. Aconteceu isso várias vezes na minha vida e tá acontecendo essa semana. Não somente como um papel de mentor, como um papel de cristão. Com Esse certeza. É isso, cara. o principal. É isso. Cara, e Deus dá dupla honra, cara. Todos os lugares que eu passei por transição, eu não tive uma opção. Eu sempre tive no mínimo 2. Entende isso? Glória a Deus. É muito Cara, forte quando é que vai isso. no ar? Eu não sei se eu posso divulgar ainda. Esse aqui vai pro ar provavelmente em março. Em março? Então eu posso Março. divulgar. Vamos voltar aí só pra retomar dessa... Eu tô num momento de transição. Eu fui informado por essa transição no primeiro dia da nossa mentoria aqui. Uhum. O inimigo se levanta, mas o dono da sua vida é Deus. Exato. Deus não deixa que caia um fio do seu cabelo se não for propósito dele. É propósito dele, é processo, é tempo. E essa semana eu já recebi uma proposta formalizada e até quarta-feira eu recebo a segunda e na sexta eu respondo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô, louco. Por uma posição de honra. Exato. Pra glória de Deus. Uma posição de honra. Uma posição de ser um grande executivo em uma empresa de consultoria novamente. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Sim. Por quê? Porque quando a gente ajuda... Cara, existe um negócio que é irrevogável. É a famosa lei da semeadura e da colheita. É. Cara, eu sou cristão, eu sou crente. Cara, mexe com o ungido de Deus. Mas eu sou ungido de Deus. Você é ungido de Deus. Mexe com outro ungido de Deus pra você ver o que vai acontecer com você. E até uma questão, Rodrigo, que a gente conversou, eu e o Gabriel, antes do podcast, que é uma das nossas perguntas. Como que você correlaciona a palavra com a mentoria? Que nem você deu o exemplo de seguir, ter bom ânimo, mas para uma pessoa, às vezes, que não é cristã. Não sei se você designa esse trabalho com as pessoas e realmente pergunta o tipo da fé, mas o seu papel como cristão também de espalhar a palavra de Deus. E também ter a convicção da mentoria. É uma coisa que a gente fica em dúvida, tipo, como que conversa, como que Você não é apresenta coach? isso? Você não é Exato, coach? exatamente. É porque... Eu sofro uma discriminação porque tem gente que acha que eu faço coach e eu não faço nada de coach. Nada. Fala, Gabriel, tu te Não, interrompi. não. Não, eu só ia complementar porque eu tenho passado um pouco por esse processo da mentoria do Rodrigo e, assim, eu não sei o que ele vai responder, mas se a pessoa ela não é cristã e ela vai participar dessa mentoria, ela vai ver que no ambiente corporativo profissional você precisa de caráter. Sim. É isso. Ainda mais para posições igual esse. Eu quero confiança. ser diretor, É isso aí. quero ser gerente. Cara, você vai ser analista pleno, sênior. Você já tem ali tem que ter um grau de Exato. confiança. E você precisa ter caráter. E que lugar melhor para montar um caráter do que se não nas escrituras? É O isso, caráter cara. de Cristo, o cristão, um dos atributos de você se tornar um cristão é você ter o caráter de Cristo Glória a sobre a Deus. sua vida. Exato. Então, não tem como. Glória Acho que a pessoa que ela entrar não cristã na mentoria, ela vai sair da acabar com esse mentoria com Jesus. trabalho e cristã. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho, cara. A Bíblia, e aí te respondendo, Croc, a Bíblia é o grande manual.
Tava ali, né? Gabrielzão O versículo que a é gente leu. formado em marketing. Você viu o que ele acabou de falar? Ele não citou nenhum livro de marketing. Ele não citou o Monge Executivo. São livros muito bacanas que ajudam. Cara, mas tá tudo na Bíblia. Tudo. Tá tudo na Bíblia, cara. É o E eu livro da não vida. consigo separar o Rodrigo mentor do Rodrigo espiritual. Não Sim. consigo. Essa é a minha dúvida. Não dá, cara, porque a minha vida é formada de milagre em milagre. Sim. Eu não Aqui, dou ó. glória pra mim, cara. Josué 1:8, a gente leu. Não cesse de falar deste livro. Pelo contrário, medite nele dia De e noite. dia e de noite, Para que cara. você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele É está isso, escrito. cara. Não E é consegue verdade, fugir ó, da palavra. aqui a Bíblia ela é um manual, porque se eu falar assim, nossa, eu quero me tornar uma É um pessoa manual, cara. próspera. Oh, Aí beleza, então ele fala aqui, ó, então você prosperará e será bem-sucedido. Então Glória pera, a Deus. aí você vai fazendo É isso, cara. É Não isso. consegue fugir. É muito E a gente louco. quer seguir É muito outras louco. coisas, Exato. entendeu? A Exato. gente, cara, é a Bíblia, é a palavra, foi o que Deus deixou pra gente. Glória a Deus. É o manual, cara. Tá tudo lá, Croc. Pergunta Tudo lá. respondida. Não, e assim, a nossa mentoria, ela é dividida por capítulos, né? Então, a nossa primeira, eu falei um pouquinho da minha trajetória. Cara, mas foram 5 horas. E assim, ninguém queria ir embora. Por quê? Porque a gente travou Nossa, é verdade. um tema que é o que o diabo usa para paralisar as pessoas, que é o medo. Sim. Né? Então, não tem como desvincular o Rodrigo espiritual do Rodrigo profissional, do Rodrigo mentor, do Rodrigo pai de família. Não tem como. Né? E a gente, e aí desculpe fazer uma menção para geração, mas a geração, eu já até perdi as letras, né? É Z agora? Muito. Qual é? Também Alguma não coisa sei. assim. enfim. Real. Nossa, também A Eu geração de acredito que deve ser agora, Z. já tá evoluindo aí. ela tem pouco, ou na sua maioria tem pouco resiliência. E eu tenho falado nas minhas mentorias que vai diferenciar o vencedor daquele cara que não chegou lá é a resiliência, Persistência também. persistência. Agora, antes de ter resiliência, a gente tem que ter não a noção, porque todos nós somos convertidos, mas, poxa, eu escuto algumas vezes assim, pensei em sair da igreja, né? E aí, se pensei em sair da igreja, de repente está vinculado a pensar, largar Deus. Cara, eu tenho uma notícia. Não vai. Não dá! Não dá! Você foi escolhido. Tema do Não nosso tem acampamento. Como? Não tem como. Então não tem como desvincular. Não tem. Aqui na empresa eu quero ficar amigo da galera, eu vou falar uns palavrãozinho aqui, não sei o que lá. Meu irmão, você vai colher. Foi o que o Gabriel falou, formar o caráter, né? É o caráter. É o caráter. Vou fazer o rapport. Quem fez a mentoria sabe o que é rapport. Então o cara é um estragado, eu vou ficar estragado que nem um cara, velho, não vai. Você vai se Porque afundar junto. se você é um estragado que nem ele não gosta dele, ele não vai querer te contratar. Entende? Exato. Exatamente. Então, seja um testemunho vivo do que Deus é na sua vida. Rodrigo, você não brinca. Cara, eu tô brincando aqui. Sim. Então imagina que eu não faço no trabalho. Né? Mas, cara, seja íntegro. Seja correto. Não fale um negócio e não pregue algo e testemunhe através da sua vida. O seu maior testemunho é o seu comportamento. Entende? E é esse comportamento também, Rodrigo, que eu não sei como foi na sua trajetória profissional, mas uma coisa que eu aprendi muito com meu pai, ouvi já do pastor Décio também, que ele contava das experiências dele, conta até hoje, né? Que ele fala assim, né? Todo lugar que você passar, quando você é um homem de caráter, meu pai sempre me ensinou isso também, você tem que, por onde você passar, mesmo que você encerre aquele ciclo, mas você nunca vai fechar aquela porta. É isso aí. E isso está totalmente ligado com pessoas, Exato. né? Fica Seu super legado. entendido. isso. É um contato que você faz, é uma pessoa que você ajuda.
É uma isso. palavra que você fala, um bom dia que você dá pra Exato. alguém, que aquela pessoa ela vai pegar e vai falar: "Nossa, eu lembro de você, É isso você aí. era aquele cara que era diferente, que me dava bom dia, que falava comigo, que", entendeu? Bonora é um São essas sábio. coisas que Bonora Vox é um sábio. Eu gosto Bonora do cara, eu tenho Vox. simpatia. Ele é. Nossa, desde É, pequenininho eu ia cara, trabalhar adoro com ele. ele, meu pai sempre me ensinou, você vai dar bom dia pra aqui, todo mundo dá bom dia. Aí eu: É isso, "Bom cara. dia". Você é formado na sua casa, É você é formado isso. através de caráter, né? As pessoas me perguntam e falam assim: "Ah, você fica se gabando aí dos seus filhos, não sei o quê, que, pô, estão trabalhando com 18 anos, não sei o quê". Cara, não é se gabar. Eles aprenderam em casa, né? E o exemplo vem de casa. Com certeza, com Ponto. certeza. Sim. Aliás, é uma área que eu queria entrar, Rodrigão, que é a sua família, porque, assim, você que conhece o Rodrigo, a Margarete, a Júlia e o Enzo, a gente percebe que vocês são muito Unidos. unidos, É time, muito. é time, É nítido é isso. corpo. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua família, porque você contou já como foi esse processo da Margarete, vocês buscando empregos juntos ali, mas a partir do momento que vocês ali Legal. se casam e formam começam essa família, como foi a chegada da Júlia, Da depois Júlia, do do Enzo. Enzo, e como que é? A gente queria ouvir. Legal. Quem deu mais Rodrigão, trabalho? Cara, eu falar da minha pai, o família, Rodrigo pai e marido. Quem chorava mais? cara, tô tentando lembrar aqui. Mas a Margarete que acordava. Ela que tinha esse trabalho de falar, "Enzo, vai dormir, Enzo." Ah, Cara, assim, a gente se programou, né? Então, a gente namorou e noivou 6 anos. Cara, você precisa conhecer muito com quem você vai casar. uhum. Sabe por quê? Porque casou já era. É a Bíblia. É isso. Dividiu o porta-escova. Cara, você não quer ter um motivo lícito pra separar. Então, casou já era. Cara, de novo, case com alguém melhor que você, com caráter melhor do que você, né? E aí a gente criou uma parceria absurda, né? Você tem que casar com alguém que você dá a vida por ela, né? E a Júlia, ela nasceu com um probleminha. A Júlia é uma boneca, cara, até hoje. E ela nasceu com um novelinho de vasos, Uhum. que é um hemangioma, né? E a gente não sabia, ouviu falar que era câncer, ouviu de tudo, cara. 2 jovens com o Já seu sempre primeiro é- Vocês tinham filho. quantos anos? Você quer me pegar sempre, né? Deixa quieto, deixa Tem que quieto. andar com o calendário, pô. Pula esses marcos temporais. Então vamos lá. Aliás, deixa eu refazer Vamos lá, vamos o lá. problema. No Vamos. início do podcast, eu falei que eu casei em 2006. O Enzo nasceu em 2006. É, Pô, Que eu casei, que eu ele comecei a tava namorar. muito Eu emocionado com a comecei a apresentação. namorar em 96. pontos importantes da vida dele, o casamento importante, e o nascimento. É importante. isso. Porque assim, a gente se estruturou bem, né? Uhum. Então, a gente namorou 6 anos, e aí a gente conseguiu comprar um apartamento, conforme eu falei, tava no banco. Ela começou a trabalhar no banco. A Júlia nasceu, a Júlia teve um probleminha. Depois de 1 ano, começou com uma pontinha, foi crescendo, crescendo, cara. Daqui a pouco ela tava com uma bola aqui. Nossa. Caramba. E aí, cara, putz, a gente sofreu muito o processo de Deus Uhum. necessário para que a gente amadurecesse. Aquilo foi curado, como meu pai foi curado, Glória né? a Deus. De glória em glória, de vitória em vitória. Aí veio o camarada, o astro. Cara, eu ia falar um palavrão Riquenzo. agora, O velho. Riquenzo. Ninguém conhece Eu ia falar o que ele Enzo. só fazia M. Que eu não falo palavrão. Mas vocês entenderam, né? Uhum. Sim. O bicho é maluco desde o primeiro ano, cara. Desceu. Quem conhece Tem sabe. alguma história marcante assim? Cara, da- uma história? Uma, vai, a mais Porque marcante. assim. Quantas você quer, cara? A gente ano sabe e que me- deve ter Cara, várias, 1 mas... ano e meio, camarada, deixou cair um telefoninho com cabelinho tigelinha assim, ó. E lá tinha uma grade. Lembra que eu te falei do Spielberg? Aham. É isso. Tinha uma grade. O camarada derrubou o telefoninho. Eu deitadão aqui, assistindo lá na minha casa, que vocês conhecem. Assistindo aqui a TV sossegado, eu vi um vulto. Eu falei, deve ser ninguém. O bebê tá no berço, né, cara? Bebê tá no berço. O lugar de bebê é no berço.
né? É que eu não sabia que era o bebê. O Enzo. Cara, eu só escuto ele, o sacana, pulando o portãozinho e capotando numa escada gigantesca. Meu Deus. Assim, ó. Batendo a cabeça, Meu Jesus. virando. Cara, a mãe. Cara, Vem esse velho, desespero. ela não conseguiu descer, pra vocês terem uma ideia. Meu Deus. E eu vi uma cena, cara. Eu não sei se essa foi a primeira ou a segunda vez que ele caiu. E uma vez, ele foi descendo, dando vários mortais. Isso. A cabeça dele grudou num degrau, o corpo virou e o pescoço dele não quebrou. Não. Meu Deus. A segunda vez, ele foi derrapando, ele ia cair num vão que não tem corrimão. Ele ia cair direto de cabeça pro chão. Cara, vocês assistiram o filme Clique? Eu vi isso, irmão. Nossa. Eu vi Deus paralisando, que ele tava caindo no vão. Eu vi a mão de Deus empurrando ele pro monte de roupa que a Margarete ia passar e tinha deixado no chão, cara. Meu Deus. Não Ele não tava saiu em vão. com um arranhão, irmão. Aquelas roupas não estavam em vão ali. Não tava. Mas ele bateu a cabeça em alguma delas, né? Ah, em todas. Porque, Lu... Não é normal. Não. Justifica Essa- um pouco o Enzo, cara, mas Você essa- ficou sabendo da porra. história do Vivano, né? Não, nem me conta, cara. Não, eu vou contar rapidinho. É. Esse esse astro, rapaz. esse rapaz. Esse monstro. É, a gente não pode ser Essa lenda, aqui. essa lenda. Não, hoje, começo de mês, VR cantou, vamos todo mundo, Não, vamos... ele ainda não tinha o VR Ele não dele. tinha o VR. Começa por aí. Ele usava o seu. Ele, Exato. vamos. Agora. Vamos lá. Vamos aonde? A gente, vamos no Vivano. Ele, Vivano. O Vivano é caro, né, meu? Aí a gente falou, caramba, o Enzo reclamando de valor, assim, né? Beleza, onde a gente vai? Meu, Nativas tá 80 conto. Aí, gente, certeza ele? É. Como se ele Ele estivesse falou, é trabalhando lá. pertinho, top, vamos lá. Beleza. Vivano, você não paga estacionamento, Aham. né? Nativas chegou lá 20 conto. Já começa. Começou. Aí já... Aí beleza, foi lá, não sei o que, comemos. Meu, juntou uma galera, parece que foi quase todos os jovens, assim. Mesa de 20 e poucos lugares. Aí beleza, todo mundo lá, de repente vem a conta. Cara, tava mais caro que o Vivano o negócio. E assim, E aí? não, todo mundo queria Queria falar. matar ele. Ô Enzo, quanto E que aí? você vai pagar do meu aqui? A gente falou, É nunca figura. mais a gente vai Vai confiar atrás no dele. Agora a Enzo. gente sabe o porquê. Porque os É, tombos tá que ele levou explicado. na vida. Cara, querem que eu te fale uma notícia triste desse back-office do que aconteceu aí? É. Fui eu que indiquei pra ele. Você tá brincando. Eu sabia que não era à toa que a gente ia tocar nesse assunto aqui, Cara, a gente Rodrigo. é muita parceria, velho. Fui eu que indiquei pra ele, cara. Falando, Ah, leva no precisa de DNA. nativo. Pronto. Leva no O nativo. Enzo inocentado. Inocentado. Ai, Deus. Mas, cara, a... Não, mas foi legal pra caramba aquele dia, né? Eu não fui porque eu tinha um compromisso. É. Meu bolso agradece. Graças a Deus. Mas assim, ele tava no pré e ele Aham. ficou sabendo no pós depois. Sim. E rende assunto Foi disso muito até direto, hoje. até hoje. Boa história. Cara, é um assunto até legal pra gente linkar com a mentoria, né? Quando fala de filhos, Uhum. né? Então, da Margarete, acho que eu nem preciso A gente sabe. continuar, que eu já ganhei meus pontinhos hoje, né? Vou comer meu bolinho de bacalhau quando chegar em casa, que ela tá Aí sim, preparando. esfirrinha. Né? Esfirrinha, tá tranquilo. Agora, de onde nasceu a mentoria, né? Eu tenho um desejo muito forte e acho que um chamado de ajudar jovens, né? E aí eu me surpreendi com que o plano que Deus me deu, Deus surpreende a gente o tempo todo. Mas o plano que Deus me deu para a vida profissional e escolar, que eu sugeri a Júlia, e eu sugiro, quem toca são eles, cara, não podia dar mais certo, né? Uhum. Então, assim, eu sugeri para ela entrar numa faculdade de renome, que você não precisa fazer cursinho para passar, que é um braço da maior faculdade de São Paulo, que é a USP, do Brasil, Uhum. que é a USP. Uma faculdade onde ela pagava R$200 Nossa. por mês. E, incrivelmente, cara, voltando na história do arco e da flecha e do arqueiro,
Eu entrei numa Big Four no meu 5º ano de faculdade. Ela entrou sendo a mais nova da turma, com 18 anos no primeiro ano da faculdade. Caramba. Entende? E aí, o camarada aí conseguiu quebrar o recorde da irmã. Ô, louco. Benção. Seus maiores cases quando for, de sucesso da mentoria são seus próprios filhos. Exatamente. esse é o ponto. E quando for ao ar, ele já vai estar como sênior, eu acho. Amém. Vai ser diretor. Mas O que Nem- ele mais queria. nem a Ele empresa... vai ser seu chefe. Não, ao contrário. Calma aí. né? Mas nem a empresa dele sabe disso. Mas ele foi fazer o processo de seleção sem estar na faculdade. Ele só foi com o boleto da matrícula em novembro. Aliás, ele não tá na faculdade até agora, que ele não fez a primeira aula ainda. Ele tá trabalhando, cara. Ele tá trabalhando Quando numa Deus empresa quer. que é gigante. Quando Deus Gênio. quer. E assim, cara, o que Deus falou pra mim? Que quando você ajuda os filhos dos outros, Deus cuida dos seus. Acabou, cara. Acabou. Cara, nunca deixe de fazer o bem pra ninguém. Exato. E não faça esperando, tá? Em troca. Não faça, De bom não coração. faça. Cara, e Deus me deu um plano de uma mentoria pra jovens, a famosa geração neném. Vocês sabem o que é a geração neném? Eu não. Você sabe? Nem trabalhar, nem... Nem trabalha e nem estuda. Verdade. Eu não sei se eu criei isso, mas, Verdade. cara, eu já ouvi isso em algum lugar, eu achei Ah, bárbaro. Tá cheio, cara, de neném. Tá mesmo. Tá cheio de neném. E esses caras só precisam de um pouquinho de ajuda, entendeu? Uhum. Cara, Deus me deu um projeto no banho, às 3 da manhã, famosa 3 da manhã, me acordou, vai pra lá, escrevi o projeto. Cara, e é azeite puro. É azeite puro. O que eu acho legal da mentoria, assim, é que você traz aspectos técnicos para aqueles que talvez eles não têm, não tiveram acesso a essas informações. E você também traz essa questão, tem muitas pessoas que, não sei se foi o caso, mas eu enxergo que tem muitas pessoas que às vezes elas não têm uma referência dentro de casa, profissional, uma referência Isso aí. de caráter. Então você Uhum. também traz isso tudo pautado no seu caráter e nos seus princípios, que foi o que a gente falou agora há pouco, né? Isso. Na questão da Bíblia. E, meu, É isso. é muito legal. Sim. A prova disso foi que eu tenho uma proposta para fazer para você, Rodrigão. Olha. A gente tem o projeto aqui, né, de empreendedorismo da nossa igreja, que também foi daí que a gente resolveu unir com a mentoria. E se a gente marcasse um episódio só para falar Bora. sobre essas questões profissionais, um Bora. episódio especial sobre esse grupo, né, Claro. que é o grupo Renda Mais, unido Aham. aí à sua mentoria. Aham. E a Minha gente não. marca... De Deus. Amém. É isso aí. E a gente marcar. E aí, topa o desafio? Pô, na hora. Porque eu na acho hora. que é tanto assunto Sim. que... E Cara, aonde vocês não merece têm uma ideia relevância. o prazer que eu sinto. Eu falei pra vocês que, graças a Deus, essa semana a minha situação tá resolvida. Amém. Amém. Em nome de Jesus, todo mundo que tiver na mentoria vai ter essa unção. Eu creio. Amém. Em nome de Jesus, Amém. pra honra dele, pra honra Sim, e pra amém. glória dele. Isso aí é tão certo quanto 2 e 2 é igual a 4. É certeza. É certeza. Não tem. Amém. Não tem um. E assim, é referência. E na Bíblia, a Bíblia é o nosso manual. Novamente. Tá sendo prolixo? Tô. E vou repetir isso quantas vezes for possível. A Bíblia é o nosso manual. Cara, o que você tá falando, Gabriel, é muito importante. Isso chama-se quebra de herança hereditária. Então, tem pessoas que, de repente, elas estão marcadas para seguir um único modelo e que pode ser que não seja o modelo mais bacana, Mas é o único que ela conhece. é o único que ela conhece. E tem muitas que o pessoal fala, você puxa sardinha pela contabilidade. Cara, é um caminho que eu conheço os atalhos. Sim, você né? viveu. Mas eu não vou falar pro Gabriel, que é um baita profissional, é o cara que montou meu business plan, né? Março, já posso falar isso. Ah, é. Esse cara montou meu business plan sem conhecer minha carreira. Legal. Foi ou não foi? Foi. Colocou Foi um toda hora. design lá de madrugada. E detalhe, Cara, nem qual a isso já. chance desse cara não colher? Amém.
Amém. Ó, tô arrepiado. Amém. Qual a chance? Eu vou profetizar em nome de Jesus. Amém, Qual a amém, eu chance da próxima sessão de mentoria esse cara não tá empregado? E se não tiver processo de Deus? É o Amém. tempo. Deus tem que usar ele aqui. Amém. É isso, gente. Eu assinei, é Deus. Eu não assinei, é Deus. Mas a nossa confiança vem dele. Mas esse cara me ajudou. Croc, a hora que você quiser. Pode Né? deixar Os que eu vou meninos que procurar estão sim. ali na produção, cara, a gente tá junto. Né? E assim, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser mais um sucesso. O slogan da nossa igreja, uma família para pertencer. Cara, é família. Isso aqui, cara, eu sou suspeito para falar da ICE, né? A nossa vinda para cá veio durante uma transição de igreja onde a gente foi machucado. Uhum. E eu tava bastante, não resistente, mas o Espírito Santo colocou no meu coração que eu ficaria na igreja aonde os meus filhos escolheriam. E os meus filhos estavam querendo ir para qualquer outra igreja, menos para a ICE. Cara, não é nem apoio, cara. A forma que a gente foi acolhido aqui O papel da pelo recepção. pastor sim. Heraldo, pelo pastor Décio, cara, absurdo. Sim, eu sou suspeito pra falar, cara. Essa aqui é a igreja da família, né? Eu até Amém. brinquei na mentoria que eu falei que se fosse parede preta, ia chamar Family Church. Family Church. É É verdade. isso, cara, assim, e Deus, cara, a gente teve um momento que a gente tinha que passar por algumas coisas pra gente amadurecer espiritualmente, a gente ganhar carcaça com isso, é importante. Cara, mas assim, esse lugar aqui eu tenho muita alegria que a minha família seja pertencente a esse corpo. Com certeza. E Tenho- a prova disso é que vocês chegaram já, vocês já se envolvendo com essa questão já da mentoria em poucos meses. Acho que vocês se membraram antes ou depois do acampamento? Antes, um pouco antes. Vocês se membraram, vocês já vão pro acampamento. Foram, que também foi, nossa, acampamento, a gente sempre... Maravilhoso. Acampamento, foi o primeiro acampamento do Croc também. Sim. Ah, Uma na nossa experiência igreja. com Cara, Deus. sensacional. Então, assim, vocês já chegaram se envolvendo também, e eu vejo que é aquilo que eu falei do tempo, né? Eu vejo muito tempo que Deus, ele tem preparado para nossa igreja. E eu vejo que ele tem, vou fazer uma menção aqui ao treinador do meu time, mas eu não vou citar. Mas ele fala que existem jogadores prontos e existem jogadores que você precisa preparar, que é a molecada da base. Abel. Grande Abel. E eu vejo que ele tem mandado pessoas prontas para já Amém. chegar e Glória a servir. Deus. Você foi uma dessas pessoas. Glória a Seus Deus. filhos, Glória a Deus. nos jovens, o Enzo aqui no podcast, a gente falou, pô, achamos o nosso um dos apresentadores aqui, sêniores, junto com o Croc Cara, e você com não o sabe Dani. a alegria que eu sinto com isso. Gabi, vem muito do sentimento. É assim, uma coisa é você seguir. Glória a Deus. Que siga a Deus. Cara, mas não tem nada melhor do que servir. Nada. Viver. Nada. Quem não serve não sabe o que tá É perdendo. prazeroso A demais, sensação de cara. você servir É o louco. seu irmão, você servir a sua igreja, você tá servindo primeiramente a Deus. E outra, Esse é o grande ponto. independente do cargo, independente da função. Cara, desde acender uma não é lâmpada a independente você do cargo, pegar... Croc. Não é independente do cargo. Desculpa Não, sim. Você tá super certo no seu racional. Eu só quero pegar uma carona nisso, que é o contrário do mundo. Sim. Porque Deus fala que na casa dele o menor é o maior. É. Exato. É o que eu Então falei é da questão- dependente do cargo, Exato, cara. a palavra correta Eu é vi um dependente. irmão falar outro dia que ele primeiro queria ser pastor. Vocês viram esse testemunho? Muito Sim. legal. Não, acho que foi acho na que não. foi Sim, na campa. Foi no acampamento Foi que no até hoje acampamento. porque citado de acender uma luz, que foi o, acho que o Valdir. Ah, foi o Valdeir. Isso, Que meu pai Valdeir. tinha falado sobre a Cara, questão isso é do fenomenal. papelzinho, e aí o Achei Valdeir... Achei Não, lindo aquilo, cara. E as pessoas, elas não têm noção, porque você falou dependente, sim. Eu acho que influencia, sabe por quê? Eu também sou aquela pessoa que eu sempre pensando que Deus, ele tá olhando. Sim. Eu não tô nem aí se tem gente vendo, se não tem gente vendo. Exatamente. Mas quando você entende
aquilo que você gosta de fazer, você une o que você gosta, o que arde no seu coração, com os dons que Deus te deu e o propósito que ele tem pra sua vida, e você junta essas duas É o coisas, Mac. você vira um canhão na mão de Deus, entendeu? Óbvio, não te impede de você fazer outras coisas muitas vezes um pouco mais simples, mas você encontrar o propósito que Deus tem pra você, unir isso, aquilo que você gosta, que você, às vezes, os dons e talentos que Deus te deu na área É isso. da mentoria, profissional. Na o cozinha. Rodrigão, na cozinha. Aí. O Rodrigão fez uma noite, você, né, casada ainda. Não, mas- sinto então, você muito, perdeu a mas você oportunidade, perdeu ó. Digo um eu que rodízio vinha- de pizza nível assim, cara, estrela Michelin esquece. aqui Mas na aí, Ice. Michelin. mas aí vou te contar, porque o momento importante de você vir servir na igreja é que eu estava passando e não tinha os casais ainda. Ele estava fazendo e me ofereceu um pedaço. Foi? Foi, e aí eu comi e falei, muito Aí, boa. aí o É Croc verdade, falou, vou né? casar aquilo que veio. Exatamente. Já E chamou? cede pro jovem, sirva na igreja e vem nos dias dos Já casais pediu a mão de pra você casamento. fechar. Vai pedir, já pediu. Não pediu ainda. Cara, Não, que, ainda que não, ainda gostoso não. esse bate-papo, gente. Assim, tá... Foi, Rodrigão. Você é louco. Tem que ter a parte 2, mas antes da gente Isso. finalizar, a gente não vai, né? A gente preparou umas perguntinhas aqui, Bora. É um que eu acho que, ping-pong, ó, tipo é tipo um Exatamente. ping-pong, só que assim, só pelo nível da nossa conversa aqui, eu já vi que vai ser de boa, ele vai tirar de letra. Ele vai tirar de letra e ele mesmo, ele já respondeu, mas agora ele vai falar de uma forma mais exata, porque ele citou simplesmente o maior, Jesus. E eu quero que você defina Jesus em uma palavra, Rodrigão. Cara, eu tenho uma frase que eu falo pra ele, e eu tenho muito temor de Deus pra falar essa frase. Mas eu não vou falar essa frase. Eu vou exemplificar essa frase com vocês. Legal. Eu queria fazer um diferente. exercício com vocês. Vamos, bora. A gente combinou alguma coisa aqui, não? Não, Nada, pode fazer. totalmente surpresa. Tá bom. Então eu vou pedir pra vocês colocarem a mão na boca, forte, com bastante, e a outra mão segurar o nariz. Pode apertar. Não, não dá. Não consigo. Pronto. Cara, Deus pra mim é mais importante que esse ar que faltou pra você, cara. Entende isso? É isso, cara. Glória a Deus. Sabe por melhor quê? forma. Porque sem o ar, cara, você pode ser entubado, você pode ter algum tipo de assistência, o cara pode furar aqui, você vai começar a respirar. Cara, mas eu não sei o que é ter uma vida sem a presença de Deus, cara. Não dá. Não dá, cara. Não dá. Esse mundo é muito sujo, cara. Não dá. E não é assim, eu vou ficar um pouquinho fora, vou curtir. Pé no Cara, mundo. você é louco de fazer Tem isso, como. cara. Você tem que falar com Deus no seu primeiro respirar e no seu dormir, cara. É isso, cara. Minha oração é para que Deus tire minha vida se eu me afastar dele. Minha oração é essa. Você é louco de fazer isso? Eu sou louco, cara. Não, desculpa. Louco é quem não faz isso. Pro mundo você É. pode ser louco, mas É pra isso, Deus não. cara. Deus é O cara isso. respondeu sem responder. Exato. Te perguntou uma palavra, o cara trouxe uma experiência, um sentimento aqui. Vocês nunca vão mais esquecer Nunca disso. mais. Você sente aquela Realmente, faltinha de nunca ar. mais. Deus, vou Nunca tentar. mais. É isso, Ó, como- cara. Eu tenho uma outra pergunta agora. Como eu sou do louvor, né? Qual que é o seu louvor favorito, Rodrigão? Cara, eu sou muito de... O Espírito Santo fala comigo todo tempo, tá? Ele já Uhum. me falou qual que eu tenho que falar. Eu tava pensando em um, ele falou, não, é esse. E tem tudo a ver com o que eu falei da questão de resiliência, entendeu? Então, eu não vou cantar porque eu sou um péssimo cantor. A Margarete é uma ótima cantora, eu sou um péssimo cantor. Como cantor, eu sou um ótimo cozinheiro. Mas ele tá mandando eu falar o seguinte: quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não consegue viver. É isso. É isso. Acabou. Ô, louco. Você não tem escolha. Você foi escolhido. Em nome de Isso Jesus. aí. Amém? Amém. Ô, glória! Tá de mesa? Mais Cara, uma aí. Que papo. Mais uma. Mais um pra Saideira. finalizar. Saideira. Rodrigão, define a igreja. Não pode a ICE, mas a casa de Deus. Cara, a casa de Deus é um lugar para você pertencer. É um lugar pra gente ter comunhão. É isso. Maravilhoso. É muito difícil ter comunhão. É verdade. Sim. Posso citar um exemplo aqui? Pode, Que claro. eu coloquei em um dos meus devocionais. Vocês estão lendo meus devocionais? Não? Sim. Eu leio. Pode deixar. Leram?
Cara, Josué, na guerra dos Moabitas, em nenhum momento a palavra falou que ele estava cansado. Uhum. Mas Moisés precisou de ajuda para ficar com os Sim. braços levantados. É isso. Cara, comunhão é um pelo outro. Entendeu? Quando eu falei assim que eu tenho vontade de ir numa boate, de ir num bar e resgatar outros Rodrigos, é esse amor que a gente tem que ter pelo nosso irmão, cara. Sim. É isso. Cara, se tá doendo nele, tá doendo em mim. Então, pra mim, igreja é isso, cara. É comunhão, é um pelo outro. E é isso, gente. Glória a Deus. E é Maravilhoso. com essa comunhão entre irmãos que eu queria te agradecer Tamo junto. por ter topado. Te amo. Eu também te amo Tamo muito, junto. cara. Te amo, Croc. Tamo junto. Que eu queria te agradecer por ter topado esse Que convite. é isso, cara? Foi um bate-papo. Cê é A gente nem viu a hora passar, Imagina. né? A gente Eu falei foi pra Margareth, eu maravilhoso. tenho podcast. Ela falou, você gosta, você gosta. Eu falei, eu gosto. Já saiu daqui com um convite pra voltar pra fazer o da mentoria e uma parte 2, porque só de história aí sua e da sua família tem É isso. muita coisa. Cara, mas que toda É. honra e toda glória seja Amém. sempre a Deus. E Amém. assim, de verdade, eu tenho orgulho de pertencer aqui, cara. Porque Uhum. tudo que é feito nesse lugar é feito com excelência. Amém. Amém. O que vocês estão fazendo isso aqui é um marco. Isso aqui corre um risco gigantesco de viralizar, irmão. Amém. Amém. É que a gente espera Glória que a Deus. chegue. Assim, de verdade. Eu gosto de podcast e eu não vejo uma qualidade nos tops diferente do que eu tô vendo aqui. A diferença é que ali eles estão falando do mundo. Espero que você vá pra Deus. E aqui a gente tá falando do dono, do rei. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Bati na mesa só pra finalizar. Vamos nós, vai. Vai, 1, 2, 3 e... É. Aê! E o Pedrão que lute. Gente, você que gostou de mais um Ice Talks, deixe seu like, compartilhe. Como Obrigado. o Rodrigão falou, exatamente. Compartilhe para esse podcast, até mesmo os cortes que vão sair, chegar em outras pessoas que necessariamente, às vezes, não conhecem a Deus, Sim. mas precisa conhecer do amor dele Sim. através das nossas histórias. E é E isso. através de histórias como essa que a gente consegue edificar e alcançar outras pessoas. Então eu já puxo o gancho aqui. Se você conhece alguém que tem uma história, se você tem uma história como essa e gostaria de compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários, manda um direct pra gente lá no Instagram. Nós vamos ler o seu testemunho, a sua história. Pode mandar áudio que a gente escuta. E aí, quem sabe você não pode sentar aqui pra gente poder te entrevistar e você edificar a vida de outras pessoas através da sua história. Rodrigão, mais uma vez, obrigado. Imagina, Que meu. Deus abençoe nessa nova fase também. Amém. Em nome de E Jesus. conta com a gente. Agradecemos aqui a todo mundo que acompanhou e participou. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.